vocês o resumão da quarta temporada de The Last Kingdom. Já tem resumão aqui no canal das 3 primeiras temporadas. Vou deixar linkado no card pra vocês. O casamento de Eltefled e Eltered não vai bem. Ela mantém um caso com Uhtred que quer que ela fuja, mas ela é leal a Messia. Já o Eltered a atrai com várias garotas, inclusive ele quer ficar com a Idith, que tenta evitar ao máximo a situação, mas mantê-lo próximo, enquanto seu irmão Elderuf, comandante da guarda, tenta ganhar a confiança do Eltered. Os dois irmãos querem refazer o nome da família que foi desonrado pelo pai. É então que o Elderuf se encontra com o danês Hesten, que revela que o Knut vai levar seus homens para a Irlanda para ajudar o seu primo Sigtryggr, que está sendo mantido como prisioneiro. Assim ficarão apenas mulheres e crianças nos assentamentos da Anglia Oriental. O Elderuf vê isso como uma oportunidade e conta para o Eltered, que ordena que invadam a Anglia Oriental e a dominem. Entretanto, eles não sabem que isso faz parte de um plano dos daneses que querem invadir a Messia, que estará desprotegida. Assim, o Eduardo será obrigado a mandar os seus homens para defender a Messia e vão conseguir derrotá-lo. Enquanto isso, Uhtred está em Cúcan quando é informado que Bebbanburg, liderada por seu tio Elfric, está sendo atacada por escoceses. Então Uhtred decide que é a hora de retomar a sua terra. Antes, ele vai até Winchester conversar com o rei Eduardo e pede para que forneça homens para formar um exército e retomar a sua terra, e em troca ele vai ajudar a unir as terras como Alfredo queria. Assim o Eduardo teria uma base na Nortúmbria. Entretanto, o Eduardo sofre forte influência do seu sogro Ethelhelm, que é contra a retirada dos exércitos de Winchester. Assim, o Eduardo nega o pedido do Uhtred. Por causa disso, Uhtred decide seguir apenas com seus homens e convida a Hilde e o Beoca para se unir a eles. Ela nega, pois seus dias de luta já terminaram, mas o Beoca aceita. Além disso, Uhtred descobre que Eltered quer reunir as relíquias de São Osvaldo, que tem uma representação importante para a independência da Messia, e enviou monges para negociar com Elfric para conseguir o coração que está em Bebbanburg. Com isso, o Uhtred vai atrás do seu filho, o Uhtred o Jovem, que foi criado pela igreja por causa do Alfredo. Ele o obriga a seguir viagem com ele, pois ele deve se infiltrar entre os monges e assim entrar na fortaleza de Bebbanburg, permitindo que eles entrem. No início, o Uhtred o Jovem não gosta muito, mas depois ele começa a entender e se apegar mais ao seu pai. Eles seguem a viagem. Entretanto, antes que eles cheguem, o Wittigar, filho de Elfric, chega até Bebbanburg com seus homens, dizendo que quer ajudar a defendê-la dos ataques. Após isso, Uhtred o Jovem consegue se infiltrar, então ele manda um sinal e o Uhtred consegue entrar com seus homens, só que eles são surpreendidos pelo Wittigar, que mata o seu próprio pai, para que ele não seja usado por Uhtred para tomar o poder. Ele também declara que matará Uhtred, seu filho, pois se declara como o verdadeiro herdeiro de Bebbanburg e não quer rivais vivos. Então ele se prepara para atingir o Uhtred o Jovem, mas o Beoca entra na frente e morre. Após isso, Uhtred foge com seus homens e se sente derrotado. Enquanto isso, o Eduardo descobre do ataque à Messia, mas não quer cair na armadilha do Knut. A Ethelflaed se revolta com a hesitação dele e foge para convocar os combatentes para lutarem pela Messia. Então Elswit tenta convencer Eduardo a ajudar Ethelflaed e a Messia, só que ela percebe que o Ethelhelm exerce muita influência sobre o Eduardo e está afastando ele. Inclusive, o Eduardo tornou sua esposa Elflaed rainha em seu lugar. Então Elswit se arrepende de ter interferido no passado de Eduardo quando ele se casou e teve um filho, mas ela o afastou dele como ilegítimo. Ela vai atrás do filho dele, Eltestan, para que fique protegido, pois é o primogênito de Eduardo. Além disso, ela pede o padre Pirli para ir até Gales falar com o rei Hywel para conseguir que o exército dele ajude a Messia, mesmo Eduardo não concordando. Assim, o Pirli fala com o Hywel, que não se simpatiza com os saxões, mas aceita ajudar em troca de todos os espólios da batalha.
Logo, a notícia da invasão à Mércia também chega para o Elterulf, que mata o mensageiro para que o Eltered não descubra e o puna por ele ter sido enganado pelos daneses. É então que a Idith dorme com o Eltered para poder acalmá-lo e também convence o Elterulf a contar a verdade para ele. Assim, o Eltered descobre do ataque à Mércia e fica furioso com o Elterulf. Ele também manda juntar os homens para irem lutar pela Mércia. Já Uhtred se encontra com Resten, que está cuidando dos filhos de Knut e conta da invasão à Mércia. Ele também revela que o Knut está por trás da morte de Ragnar, pois foi ele que mandou matá-lo. Então Uhtred pega os filhos do Knut e vai para a Mércia para poder ajudar a Eltefled. Logo, ele chega até Eltefled e ela conta que precisam ir para Tentarhal, onde os exércitos vão se unir para a batalha, mas antes que viajem chegam os daneses em busca da Eltefled, a mando do Knut, que soube que ela foi para a Mércia. Então o Uhtred finge que matou um dos filhos do Knut para que os daneses deixem a Eltefled e enviem um recado para o Knut. Após os daneses partirem, o Uhtred solta os filhos do Knut e se encaminha para Tentarhal. Já os daneses vão avisar o Knut que o Uhtred matou um de seus filhos, e isso deixa o Knut irado. Ele se desestabiliza e reúne seus homens para a batalha sem pensar muito na estratégia. Com isso, todos se encaminham para Tentarhal, onde a batalha acontece. Os homens da Mércia lutam contra os daneses com o apoio dos galeses. Logo, Eltered também chega com o exército para ajudar, mas estão sendo derrotados. É então que Eduardo surge, pois se viu obrigado a ajudar a Mércia após as ações de Eltefled. Seu exército entra na batalha e os daneses são derrotados. É então que Knut vai atrás de Uhtred para se vingar por seu filho, mas Uhtred o questiona sobre a morte de Ragnar e ele confessa que o queria morto. Brida escuta toda a conversa e mata Knut, mesmo estando grávida dele. Após isso, ela pede que Uhtred a mate para que possa ir para Valhalla e não seja levada como escrava, mas ele não consegue e os galeses a levam. Já Eltered fica muito ferido na batalha. Ele é levado para a Mércia, onde esperam que morra. Então, Eltefled se preocupa com a sucessão na Mércia, pois os Eldermens da Mércia estão insatisfeitos por Eltered ter os abandonado e por Eduardo ter deixado que muitos morressem sem ajudar. Eltefled percebe que precisa escolher alguém adequado para se casar com a sua filha Elfrin para ser o senhor da Mércia. Entretanto, Eduardo vai para a Mércia e quer intervir na sucessão para que a aliança com o Wessex seja mantida. Ele escolhe Ederulf para se casar com Elfrin, mesmo não sendo um Elderman, pois tem o apoio popular e pode resolver com um decreto. Então, Ederulf vai ver Eltered, que não o apoia como senhor da Mércia. Então ele o mata e guarda o seu anel. Idith vê tudo e se assusta, pois insistiu para fugirem enquanto podiam, mas percebe que seu irmão não vai parar buscando poder. Enquanto isso, Eltefled descobre do acordo de Eduardo em casar a sua filha com Edelruth. Ela não concorda e vai falar com Eltered, mas ele já está morto. Então ela pede a ajuda de Uhtred para ir atrás de Elfrin, que está escondida com Istihorra, filha dele. Eles precisam chegar e impedir que os homens de Eduardo a levem. Assim, o Uhtred reencontra Istihorra, que está cuidando de Elfrin e Eltestan. Uhtred caminha com eles para o norte quando encontra com Idith. Ela revela que Eduardo mandou confinarem Eltefled, mas ela o ajudou a fugir. Eltefled pediu para que encontrasse Uhtred para se encontrarem. Então passam a viajar juntos, mas Ederulf percebe que os homens de Eduardo não vão encontrar Elfrin e vai atrás dela. Ele consegue encontrá-los e está prestes a capturar Elfrin, mas Idith revela que viu Ederulf matar Eltered. Assim, os seus homens o abandonam e ele foge. Com isso, Uhtred decide ir para a Mércia falar com Eduardo e pede Sihtric para encontrar com Eltefled. Assim, Sihtric vai com Uhtred o jovem até Eltefled e se encaminham para a Mércia para ver Elfrin. Enquanto isso, Ezwit vai para a Mércia para aconselhar Eduardo. Ela o alerta sobre a influência negativa de Elterhelm sobre ele. Logo, Uhtred também chega e revela que Edelulf matou Eltered e não pode ser o novo senhor da Mércia.
Com isso, Eduardo decide que Uhtred deve se tornar o protetor da Mércia, até que Elfren consiga se casar. Assim, a união com Essex será mantida e, em troca, pode fornecer um exército para Uhtred reconquistar as suas terras. Então, Uhtred aceita, mas Ethelflaed chega na cidade e não gosta da notícia, pois acredita que ele não é o melhor para a Mércia, que precisa de um protetor independente de Wessex. Após isso, Eduardo consegue que o Conselho da Mércia determine Uhtred como seu novo protetor, mas em seguida Uhtred renuncia e sugere que Ethelflaed se torne a senhora da Mércia. Os Eldermen se preocupam, pois se ela se casar, seu marido que irá governar, então ela se propõe a ficar casta enquanto for a senhora da Mércia. Com isso, eles aceitam e ela assume o seu posto. Inicialmente, Eduardo não se agrada, mas Ezwit faz ele perceber que Ethelflaed pode ser uma grande aliada para unir Mércia e o Essex, então ele aceita. Além disso, Ezwit leva Ethelstan para ver Eduardo e explica para ele que está protegendo seu filho. Ela pede perdão por ter o afastado da sua primeira esposa e de seu filho e quer mudar as coisas, criando Ethelstan em Bedlin, onde ficará seguro. Então Eduardo aceita e pede que o Uhtred os leve até Bedlin. Com isso, Edith pede para ir com eles, já que Ethelflaed não quer que ela fique na Mércia, por ter sido amante de Ethelred, mesmo ela tendo ajudado depois. Enquanto isso, os daneses liderados por Sigtryggr vão para Gales resgatar Brida. Ele conseguiu sobreviver e quer entender por que Knut não foi ajudá-lo. Ele liberta Brida, que revela da batalha que enfrentaram. Ela quer se vingar de Eduardo e Uhtred. Além disso, eles enfrentam os galeses e vencem. Mesmo se vingando dos galeses, Brida ainda quer que ataquem Winchester e vai reunir homens. É então que ela se encontra com Edelruth, que revela que Winchester está desprotegida, pois Eduardo foi para a Mércia. Então a Brida avisa Sigtryggr que reúne os daneses para a invasão. Logo, os daneses tomam Winchester e fazem o Elterhelm, Aelflaed e o seu filho de reféns. Enquanto isso, Resten encontra com Uhtred durante sua viagem e revela o que aconteceu em Winchester. Ele também captura a Istioha, a Elswit e o Elthelstan e os leva para Winchester, enquanto alguns de seus homens ficam para trás para preparar o Uhtred e o seu pessoal para morrerem. Mas a Edith consegue se esconder e no momento certo ela age, conseguindo libertá-los. Então eles se salvam e vão para o Winchester tentar salvar os reféns. Eles não conseguem entrar na fortaleza e a Edith decide se infiltrar para descobrir onde estão os reféns. Lá ela vê o Sigtryggr executar o Edelruth por ser um homem desleal e ambicioso. Além disso, o Sigtryggr descobre que a Istioha é a filha de Uhtred e se aproxima dela para entender mais sobre Uhtred e sobre os saxões. Já o Elterhelm percebe que a Elswit é uma ameaça, especialmente ao lado do Elthelstan, e decide usar uma planta perigosa em sua água para que ela fique doente e morra sem notarem o que aconteceu. Logo, Eduardo chega e tenta entrar em Winchester, mas não tem sucesso. Então ele ameaça destruir toda a cidade e o Sigtryggr decide usar o filho dele como refém. É então que ele descobre que o Elthelstan também é filho de Eduardo e usa os dois filhos dele para impedir o ataque. Isso desestabiliza o Eduardo, que não sabe o que fazer, e para ajudar o Uhtred dá a ideia de se oferecer como uma troca, pois o Sigtryggr pode se interessar em matá-lo, já que ele é conhecido como matador de daneses e pode trazer fama para o Sigtryggr. O Eduardo aceita e o Uhtred negocia com o Sigtryggr, que aceita libertar os filhos de Eduardo em troca do Uhtred. Assim que o Uhtred se entrega, a Brida quer matá-lo como vingança, mas o Sigtryggr manda que ela espere. Ele conversa com o Uhtred e revela que quer paz entre os saxões e daneses em troca de terras, e deseja que o Uhtred consiga essa negociação com o Eduardo. Enquanto isso, Ethelflaed chega após ter conquistado Elferith e apoia Eduardo a atacar Winchester, mesmo que isso gere a morte dos reféns e pessoas inocentes. Assim, eles invadem Winchester, a batalha começa, o Resten fogem da cidade e o Finan salva a Edith, que se fere na batalha. Mas o Uhtred intervém na luta e consegue que parem a batalha para negociarem com Sigtryggr. Com isso, o Eduardo e Ethelflaed aceitam ceder as terras de Elferith para Sigtryggr e
também aceitam que ele leve a Estioha com eles e em troca o Sigtryggr concorda em não atacar mais o Exes, a Messia e a Angla Oriental. Enquanto isso, a Brida ataca o Uhtred, mas ele se recusa a feri-la. Ela manda que ele a mate ou ela será sua ruína, mas ele pede que ela fuja e tenha o seu filho. Ela foge e entra em trabalho de parto. Após isso, Uhtred descobre do acordo e vai falar com a Estioha, pois não quer que ela se separe dele, mas ela pede para ir com Sigtryggr, pois ele é gentil e honrado com ela. Além disso, ela quer seguir o seu próprio caminho como pagã. Então Uhtred permite. Já o Uhtred, o jovem, também se despede do seu pai, pois quer voltar para sua igreja e cumprir o seu chamado. Além disso, a Ethelflaed se preocupa com a sua mãe, que não passa bem, e o Eduardo percebe que o Ethelstan não está seguro em Winchester. Então pede a Uhtred que o leve com ele e o ensine sobre os daneses, a Nortúmbria e a ser um guerreiro. O Uhtred aceita seguir com o Ethelstan e sabe que chegará o dia em que Eduardo terá que decidir entre os seus herdeiros. Se inscreve aí no canal se esse resumão te ajudou pra gente continuar produzindo outros conteúdos como esse. Deixa o seu joinha pra gente entender que vocês querem resumões aqui no canal. Então é isso, galera. Tchauzinho!